Nesta sexta-feira, durante um evento realizado em São Paulo, ex-presidentes da República, ministros do STF e cientistas políticos defenderam fortemente o Estado democrático de direito e o sistema eleitoral brasileiro. O encontro, transmitido pela internet, foi no INSPER, faculdade e centro de pesquisa na capital paulista. Todos os debatedores passaram por testes de Covid e, por isso, não precisaram usar máscaras e respeitaram o distanciamento. O seminário foi marcado pelo debate sobre medidas para melhorar a governabilidade do país. Foram várias sugestões e algumas opiniões em comum, entre elas o consenso de que é preciso trabalhar para evitar desgastes entre as instituições. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer criticaram os ataques feitos pelo presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ao sistema eleitoral brasileiro e reafirmaram a necessidade do compromisso com a democracia. Eu acho lamentável que o presidente ataque instituições, quaisquer que elas sejam, maiormente se tratando das instituições daquele que ele criticou, que merecem o nosso respeito. Eu não vejo que haja um movimento na sociedade brasileira que favoreça tal posição. Eu acho que ele está se isolando e está demonstrando um ímpeto autoritário e não é eu imagino que não seja esse o sentimento real da maioria dos brasileiros. Reitero, eu não conheço o presidente Bolsonaro, mas se ele expressou esse sentimento, ele está equivocado. Tem que expressar o sentimento da Constituição e da maioria do povo brasileiro. A legalidade democrática impõe. Eu acho que qualquer tentativa de ir contra a legalidade, eu estarei contrário. Claramente contrário, abertamente contrário. E não pode haver desarmonia entre os poderes. Esse ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque ao Legislativo, significa uma tentativa de desarmonizar. E a desarmonia é inconstitucional. Isso não pode acontecer. Desde o presidente da República até todos os demais, tem que obedecer o que a soberania popular expressou por meio da Constituição. Portanto, são todos escravos da Constituição. Não pode haver um ataque dessa natureza, porque, a meu ver, como disse o presidente, há uma irregularidade legal, né? Inconstitucional. O ex-presidente José Sarney não participou do encontro, mas enviou espontaneamente um vídeo para a TV Globo, defendendo a democracia. Quero reafirmar meu compromisso permanente com a democracia, porque ele está registrado em fatos e não em palavras. Eu conduzi a restauração democrática, a transição, convocando e garantindo a Assembleia Constituinte e a implantação da Constituição de 1988. Portanto, nós devemos cada vez mais ter confiança no regime democrático, aquele que Lincoln tão bem definiu como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Também participaram do seminário 3 ministros do Supremo Tribunal Federal: o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes ressaltou que o Brasil escolheu de forma legítima o modelo democrático constitucional, com poderes harmônicos e independentes. Estamos vivendo o mais longo período de normalidade democrático-institucional, pelo menos desde a vida republicana começada em 1889. E isto me parece um mérito inegável da Constituição de 1988. Me parece que este é um dado inegável que precisa ser valorizado. A sociedade brasileira valoriza e fez uma opção clara pelo modelo democrático constitucional, que significa não apenas a liberdade de voto, a liberdade de escolha dos seus líderes, mas também a parametrização aquilo que nós chamamos os ditames do Estado de Direito, o sistema de checks and balances, é a ideia de poderes independentes e harmônicos. O ministro Barroso fez uma defesa do sistema eleitoral brasileiro e lembrou que esse sistema tem o apoio de ex-presidentes, entidade de classe e do próprio STF. Todos os ex-presidentes assinaram, no final de semana passado, a nota de defesa do sistema eletrônico e explicando por que éramos contra o voto impresso.
15 pessoas assinaram. Inúmeras entidades de classe apoiaram. No Tribunal Superior Eleitoral, houve um inquérito administrativo pedido pelo Corregedor-Geral, aprovado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Houve a representação com notícia-crime contra o presidente da República para o inquérito das fake news, aprovada por por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não sou eu. São todas as pessoas que participam do processo que atestam a sua autenticidade. De modo que essa obsessão por mim não se justifica e, sobretudo, não é correspondida. O ministro Alexandre de Moraes também rebateu os ataques ao sistema de votação. As pessoas falam, às vezes, sem nenhum conhecimento de causa, sem nunca ter acompanhado uma eleição, não fazem a mínima noção do que estão dizendo, nunca viram que é uma eleição. E pior, se nós formos pegar os maiores defensores do atraso, são aqueles que se elegeram pela modernidade. Ou seja, não há, salvo a vontade de proliferar esse discurso de ódio raivoso, não há racionalidade no que vem sendo dito. São 3 termômetros para a democracia: imprensa livre, poder judiciário independente e eleições realizadas periodicamente com voto universal secreto e a periodicidade. A imprensa no Brasil é livre, o poder judiciário é independente, o que não significa que não apanhe todo dia, né? Os independentes também apanham. É constantemente provocado. Mas apanham e reagem dentro da Constituição. E nós tivemos eleições no ano passado e teremos o ano que vem. Então, eu não acho que bravatas se levem a golpe. Não, eu acredito fielmente nas instituições e que nós vamos continuar consolidando a nossa democracia. Estão aqui 3 ministros que pensam diferente a respeito de muitos temas e votamos diferentes, mas tem um tema que nos une profundamente, que é o amor ao Brasil e a defesa da democracia. E, nessa matéria, o Supremo Tribunal Federal age com unanimidade e não há nenhum perigo de nós não estarmos do lado certo nessa disputa.